Olá, nós do Grupo Espírita Francisco de Assis, aqui estamos mais uma vez para trazer uma nova palestra sobre o Evangelho de Jesus com os esclarecimentos da doutrina espírita. Hoje teremos a alegria de ter conosco o nosso companheiro e querido amigo Marcelo Ferreira, da SEF, Sociedade Espírita Fraternidade, que irá nos falar sobre bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Mas antes, iremos ler uma página do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é o capítulo 44, intitulado Curas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Disse Jesus, está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular, apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhes dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Oremos, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e infinita bondade, a Jesus, o divino mestre amigo, a espiritualidade sempre presente. Rogamos a Deus que estenda a sua misericórdia sobre todo o orbe terrestre e que nos dê entendimento para compreender que os seus desígnios são os melhores para todos nós e que as dificuldades e dores que horas enfrentamos são fundamentais para que possamos um dia alcançarmos o nosso objetivo, que é a redenção. Que assim seja, graças a Deus. Queremos abraçar os amigos queridos dessa casa querida de Francisco de Assis. Abraçá-los pelo método virtual, pela nova forma. Agradecer a Marta pelo convite de podermos estar juntos através desse novo sistema em que nós conseguimos diminuir as distâncias. Hoje a nossa reflexão é sobre a mensagem bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º. É a última mensagem desse capítulo, lá na Instrução dos Espíritos. E esse capítulo é um capítulo muito interessante em que Kardec vai falar da pureza. Jesus nos dá a mensagem
a mensagem muito interessante, uma bem-aventurança muito bonita, muito importante, que diz assim: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Vejamos a beleza dessa bem-aventurança. Felizes aqueles que têm a pureza de coração, porque verão a Deus. Então, se nós obtivermos essa pureza, nós vamos conseguir uma das coisas mais importantes da nossa evolução, ou talvez a mais importante, que é compreender Deus, ver Deus, perceber a divindade. E isso é fundamental para a nossa evolução. Kardec vai trabalhar essa passagem do Cristo com outras passagens do Evangelho e vai comentar sobre esse trabalho da purificação, dessa busca da purificação. Então, Kardec trabalha logo de início com aquela mensagem do Cristo em que diz assim: deixai que venham minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Então, Kardec vai trabalhar nessa ideia do Evangelho que na infância existe um pouco dessa pureza que deve ser buscada por nós. Naturalmente, pela ingenuidade da fase infantil. Kardec nos lembra que todos nós somos espíritos que estamos reencarnando e passamos pela fase infantil, mas somos espíritos com todas as dificuldades em regra que temos. Mas na fase infantil, porque é uma fase de grandes aprendizados novos, nós temos um esquecimento muito grande do passado. E aí temos uma fase em que essa ingenuidade se assemelha com a pureza. Posteriormente, Kardec vai trabalhar uma outra passagem, que é o pecado por pensamentos e a necessidade da pureza de coração. Kardec vai trabalhar aquela mensagem do Cristo, aquela passagem do Cristo, em que fala que não basta não cometer adultério na vida prática, mas o ideal é não pensar, não desejar, não, através do pensamento, não querer o equívoco. Então, Jesus já nos afirma da necessidade de trabalharmos o pensamento. Com o decorrer do tempo, e o Espiritismo nos mostra isso com muita clareza, nós fomos compreendendo a importância do pensamento. Fomos entendendo que estamos mergulhados em energia, que aquilo que pensamos emite à nossa volta. Fica em torno de nós. Então, quando pensamos coisas positivas, construtivas, nós impregnamos em torno de nós uma série de ideias boas, de coisas boas, de energias boas, que vão trazer boas companhias. Quando o contrário acontece, quando nós pensamos de forma equivocada, quando nós trabalhamos o pensamento com desejos perturbados, em torno de nós fica a perturbação. E, por via de consequência, as companhias perturbadas que sintonizam com essa perturbação. Então, vemos a importância da pureza de coração, da pureza dos pensamentos, de trabalharmos o nosso pensamento, de vigiarmos o nosso pensamento. Óbvio que o primeiro passo na reforma íntima é evitarmos a ação, mas devemos imediatamente, concomitantemente, buscar o equilíbrio dos pensamentos, dos desejos. Aí Kardec traz uma terceira passagem muito interessante, Jesus, que ocorreu quando ele estava numa festa na casa de uma pessoa com posses, e os donos da festa, as pessoas importantes que estavam na festa, que eram fariseus, observaram que o Cristo, antes de comer, não tinha lavado as mãos. Provavelmente o Cristo fez isso de propósito, para aproveitar a oportunidade para ensinar. E aí falaram da impureza que era tocar no alimento sem lavar as mãos. E aí Jesus traz uma lição fantástica. O mal não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem. Falando da importância que temos que ter com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós emitimos, com aquilo que nós
produzimos. Nos dias de hoje, em que uma teclada no celular ou no computador leva o nosso pensamento, a nossa frase, a nossa ideia para dezenas, centenas, milhares de pessoas. Se compartilhamos o pensamento de alguém, aquilo atinge centenas de pessoas. Não temos o controle de onde aquilo vai, ou para onde, ou para quem. Vemos a importância de nós produzirmos coisas boas, de nós emitirmos ideias, palavras, frases, textos positivos, porque isso é de suma importância para o nosso crescimento e nós seremos responsáveis pelas consequências daquilo que produzimos. Mas aí Kardec traz ainda nesse capítulo uma outra passagem do Cristo, e essa é mais referente ao tema, a mensagem final do capítulo, que é a passagem de Jesus em que ele diz que se a vossa mão, se o vosso pé, se o vosso olho é motivo de escândalo, cortai-o, para que possamos entrar na vida sem aquele problema. E Kardec, ele vai analisar isso de uma forma muito interessante, no primeiro momento, dizendo que não faz nenhum sentido Jesus pregar a mutilação, que seria contrário ao seu ensino moral, a ideia de que nós temos que nos mutilar para evitar o equívoco. E vai dizer que a ideia do Cristo é no sentido de que nós busquemos a causa dos equívocos, para que cortemos a causa dos equívocos, para que cortando a causa dos equívocos não tornemos a nos equivocar. Então é uma mensagem nesse sentido. Mas posteriormente Kardec vai trabalhar, e vão trabalhar também os benfeitores, num outro sentido dessa mensagem. Uma vez que o Cristo é responsável por toda a comunidade de espíritos terrenos, encarnados e desencarnados, apresentado depois por Emmanuel como governador da Terra, esse espírito de uma alta hierarquia, para nós, modelo e guia da humanidade, nós espíritas. E o Cristo, as suas lições também eram direcionadas aos espíritos desencarnados. Nesse sentido, é melhor cortar a mão, cortar o pé, tirar o olho, do que vir com aquilo que nos causou problema numa vida, para outra encarnação. Então, é um sentido mais do projeto reencarnatório, do entrar na vida como entrar na encarnação. E aí, nós vamos aprender com o Espiritismo que nós temos duas modalidades no planejamento reencarnatório de consequências dos nossos atos, né? A modalidade provacional, que é nesse sentido que o Cristo fala quando sugere que nós cortemos, né? E aí é melhor você passar por essa prova, né? Você optar por isso do que você escorregar de novo naquele mesmo problema do passado. Aí é uma solicitação que o Espírito faz ao seu benfeitor para que ele venha sem esse ou aquele sentido, aquela função, para que ele não torne a escorregar, cair, se equivocar. De outra forma temos, de outro modo, a expiação. A expiação é quando é uma consequência do nosso ato equivocado. Quando nós agimos de forma contrária às leis de Deus, nós produzimos consequências, e essas consequências são automáticas no nosso perispírito, e essa consequência vai gerar no futuro corpo, a limitação. Então é diferente de uma solicitação e sim uma consequência energética. Nós nos equivocamos em tal área, de um sentido, de uma função. Aquele equívoco, ele fica marcado no meu perispírito, naquela zona do meu perispírito equivalente àquele sentido. Quando nós desencarnamos, isso nos acompanha, o perispírito é o corpo espiritual, nos acompanha para o mundo espiritual. E se nós não nos equilibrarmos, nós, quando formos formar um novo corpo, aquele distúrbio, aquela perturbação energética naquela área, vai ter como consequência, na formação do novo corpo, a limitação. Aí é o processo expiatório. E por que que isso acontece? Para que nós possamos aprender a exercer bem o nosso livre-arbítrio. Diferente da prova em que nós solicitamos
para que não tornemos a cair, há uma escolha do Espírito, a expiação ela é automática. E aí ela é uma lição por consequência do equívoco. Temos então essas duas possibilidades com relação a essa passagem do Cristo. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-o, para o projeto, para a reencarnação do Espírito, quando olhamos sob o foco do mundo espiritual para a Terra. Aí termina o capítulo e Kardec vai trazer as instruções dos Espíritos. E chegamos então na mensagem que é objeto da nossa reflexão, o objeto mais direto. A mensagem Bem-aventurados os que têm os olhos fechados é assinada pelo espírito Vianney Cura d'Ars. Esse espírito ele tinha desencarnado há pouco tempo, na época da mensagem, e ele foi um padre, um pároco, um cura, que viveu na cidade de Ars. Foi ali que ele exerceu a sua função como pároco. Ele não era considerado pelos seus professores uma pessoa de muita cultura, ele era considerado mais um camponês, e ele optou por aquela cidade pequenininha para fazer o seu trabalho junto à natureza e às pessoas que o buscassem. E fez com tanta dedicação. Cuidou tão bem do seu rebanho de pessoas que o buscavam, que adquiriu uma fama enorme. Ao final de sua vida, e ele viveu em torno de 1850, ali estava exercendo sua função como padre nessa época, aproximadamente 1850, as pessoas ficavam às vezes esperando dias para conseguirem se confessar com ele. Tal a sua bondade, tal a sua paciência, tal a sua capacidade de auxílio. E ele ficava horas e horas no confessionário, conversando e orientando as pessoas. Contam os seus biógrafos que também ele tinha um poder de cura, especialmente curou muitas crianças. E daí havia uma enorme peregrinação para a cidade de Ars. E é interessante que na mensagem o benfeitor começa dizendo exatamente da cura da cegueira que foi solicitada. A mensagem é dirigida a uma jovem e buscam o Vianney Cura d'Ars, solicitando que ele ajudasse a curar aquela jovem da cegueira. Então ele começa dizendo que a cura devia ser pedida para Deus, que ele algumas vezes obteve a cura das pessoas, mas na verdade foi um instrumento de Deus, e que Deus que poderia curar qualquer coisa. Só que aí ele começa a falar da expiação da cegueira, e aí a mensagem é muito bonita. Ele vai dizer que os que são privados da visão deviam se considerar bem-aventurados, felizes. Fala que é melhor não ver do que ter a visão como causa de perturbação. E continua dizendo que é possível aos cegos sentirem o mundo espiritual, trabalharem a sensibilidade sem as perturbações do mundo exterior. É nesse sentido a felicidade se ele conseguir trabalhar essa espiritualização, essa sensibilização. Diz assim o benfeitor: bem-aventurado cego que quer viver com Deus. Fala que a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista pode ser anjo tenebroso a conduzir à morte. Então, muito interessante essa reflexão, no sentido daqueles companheiros que passam por esse quadro provacional, expiatório, da cegueira, porque é uma oportunidade muito boa do companheiro, não tendo os desvios que a visão provoca, né? Os equívocos que podem ser provocados pela visão e pela forma equivocada de se ver. O companheiro que não tem esse sentido, ele pode entronizar, mergulhar dentro de si mesmo, e pode ser uma oportunidade muito grande do seu crescimento interior, da sua pacificação. Então, a mensagem do benfeitor é muito nesse sentido e toca muito o coração de todos, e especialmente daqueles que passam por essa enfermidade, por essa dificuldade, por essa limitação e outras. E aí,
O benfeitor, ao final da mensagem, dirige palavras bondosas à jovem que aguardava a cura. Afirma o benfeitor que se empenhará no processo de cura. Diz assim: farei tudo o que me for consentido para ajudar a jovem naquilo que ela solicitava, que era a cura. Mas diz assim: confia no bom Deus que fez a ventura e permite a tristeza. Então, muito bonito o cuidado do benfeitor com a jovem no final, né? O carinho daquele benfeitor com aquela jovem. Depois nós não sabemos como termina essa história, se a jovem obteve a cura, se a jovem se pacificou com a mensagem, mas é muito provável que a ternura desse espírito, com relação àquele coração que estava sofrendo, em um sofrimento justo com a doença, com certeza essa ternura e essa beleza dessa mensagem ajudou aquela companheira que passava por essa dificuldade. Então vamos refletir mais um pouco nessa mensagem. A primeira questão é que é natural que todos aqueles que passam por uma enfermidade, seja qual for, na Terra, tenham o desejo da cura, da solução do seu problema. E esse desejo é justo, é correto. O buscar dentro da medicina e dos recursos disponíveis a cura é legítimo, necessário. E nós vamos vendo que os avanços da ciência têm permitido muitas coisas positivas nesse sentido de terminar com algumas limitações que no passado eram definitivas. Vejamos que no campo da visão, da cegueira, temos os transplantes de córnea e antes disso nós temos a cirurgia da catarata, que no passado a catarata era uma cegueira, porque não se conseguia a cirurgia, não era possível, não se fazia, e as pessoas com catarata não viam. Estavam privadas da visão ou tinham uma grande limitação para ver. E nós vamos vendo, então, quanto que a medicina tem avançado nesse campo, como nos demais campos, no campo das paralisias, nos campos das doenças em geral. Então, é legítimo que aqueles de nós que estejamos passando por qualquer dificuldade no campo da saúde física ou até moral, que nós busquemos a ajuda da medicina e também que busquemos, como buscou a companheira da mensagem, a ajuda espiritual, buscar a divindade, buscar a casa espírita, buscar os recursos de Deus para que nós possamos encontrar a cura, encontrar o alívio, encontrar a melhora. É legítimo e muito bom que nós façamos isso. Por outro lado, ao mesmo tempo em que buscamos os recursos da medicina, da psicologia, da religião, nós devemos entender o porquê passamos por aquela situação, por aquele quadro, as razões pelas quais nós estamos passando por aquela limitação. Como o Espírito falou, aquela limitação, no caso da cegueira ou qualquer outra, ela tem por objetivo um aprendizado para nós. Ela tem por objetivo o nosso crescimento interior. Ele fala da confiança em Deus. Se nós, e o Espiritismo reforça isso, né, a filosofia espírita é muito clara nesse sentido. Se nós confiamos em Deus, e se sabemos que Deus é soberanamente justo e bom, tudo o que acontece conosco, no campo pessoal, no campo coletivo, no campo familiar, tem uma causa, e essa causa é justa. Devemos entender essas causas para que possamos, ao entender as causas, corrigir se for possível, se for uma causa corrigível, e ao mesmo tempo nos confortar, pacificarmos interiormente. Kardec, nesse mesmo livro, Evangelho segundo o Espiritismo, vai trabalhar as causas atuais e anteriores das aflições. Diz Kardec que muitos dos nossos problemas têm causa nessa vida e que nós podemos, corrigindo a causa, cessar o sofrimento. Então, é um exercício interessante quando temos um problema e que localizamos a causa nessa vida, buscarmos corrigir para que paremos de sofrer, para que cesse o sofrimento. Mas algumas situações que nós passamos nessa vida não tem causa nessa vida. Não encontramos a razão. E se Deus é justo e nada que fizemos
justifica, explica, esclarece o que nós estamos passando, aquele sofrimento. Esse sofrimento tem raiz no passado. Como nós acreditamos na reencarnação, que tivemos muitas vidas para trás e outras tantas teremos para frente, nós vamos compreender que, por algum motivo que nós causamos, nós hoje colhemos aquilo que nos limita para que possamos crescer. O objetivo da lei de Deus é o nosso crescimento. A pedagogia divina não é punitiva. O objetivo é que nós possamos aprender. A limitação tem por objetivo nos fazer crescer. E quando nós aprendemos com o sofrimento, aquele sofrimento termina. Isso Kardec vai trabalhar no livro Céu e Inferno, lá no capítulo Código Penal da Vida Futura, que vale a pena a nossa leitura e a reflexão sobre aqueles itens desse capítulo, o Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e Inferno, de Allan Kardec. Então, vamos refletir, quando passemos por qualquer situação aflitiva, que aquilo tem um objetivo. E o objetivo é nós aprendermos. O objetivo é a cessação da nossa imperfeição. É a correção da nossa imperfeição, daquela imperfeição que causou aquela lesão no perispírito energética que traz hoje a consequência no nosso corpo físico ou no campo moral. E aí vamos corrigindo a imperfeição, buscando entender para que se cesse o sofrimento e cessa. Pode alguns companheiros dizer assim, mas se o companheiro tem uma lesão definitiva que a medicina não dá solução, como que cessa o sofrimento? Ele não sofre mais, ele compreende e caminha para ver Deus. Lembramos de uma mensagem muito interessante, no mesmo sentido, trazida por Amélia Rodrigues no livro Luz do Mundo, por Divaldo Franco. Amélia Rodrigues é uma benfeitora de Divaldo, da humanidade, que tem vários livros e que conta histórias de Jesus. E no último capítulo do livro Luz do Mundo tem a mensagem intitulada Cura Real, que também vale a pena a leitura nesses dias em que temos um pouco mais de tempo que de ordinário, para que possamos ver a beleza dessa história, que eu vou trazer um pedacinho para a nossa reflexão. Miriam, ela tinha paralisia das pernas e ela cantava muito bem. E a história é um diálogo de Miriam com Lavínia. Lavínia é romana, Miriam morava na casa de Lavínia, em Roma. Só que Miriam era cristã. E ser cristão era proibido. E numa conversa, Miriam conta para Lavínia por que era cristã. E conta que conheceu Jesus. Esteve com Jesus. E aí Lavínia fica impressionada com aquilo e ela conta que buscou Jesus em virtude das informações que chegavam até ela e a todos, de que Jesus conseguia curar paralíticos, cegos, rancenianos, que na época chamavam leprosos, e companheiros com as mais diversas enfermidades. E ela descobre que Jesus estava pernoitando na casa de Pedro, seu discípulo, Simão Pedro, e ela vai até lá. Miriam vai até a casa de Pedro e consegue entrevistar-se com Jesus. E quando ela está com Jesus, imaginemos a emoção, né, de você estar com Jesus diretamente. E Jesus pergunta para ela, que queres que te faça, minha filha? Olha que beleza, olha que carinho, olha que cuidado. E ela responde com toda a honestidade da sua alma o que ela desejava. Ela diz que volte a andar, Senhor. Ela queria a cura do corpo, da sua paralisia, já que ela via tantos que se curavam. E aí Jesus olha demoradamente para ela e responde, depois de algum tempo, andar não é o mais importante na vida como supões. Dar-te-ei muito mais. Vai em paz. Então, Miriam, que buscava a cura da sua paralisia, da sua dificuldade de locomoção, tem como resposta uma negativa de Jesus, mas na verdade, Jesus, quando avalia, quando olha para a alma
de Miriam, ele diz que o mais importante para ela não era andar, e dava uma coisa muito mais importante. Vai em paz. Miriam conta para Lavínia que saiu dali decepcionada, porque viu que várias pessoas que tinham ido naqueles dias tinham sido curadas. E durante algum tempo ficou com seu coração entristecido com aquela decepção. Apesar de estar enormemente impressionada com o olhar de Jesus, com o carinho de Jesus, trazia no seu coração aquela tristeza de não ter obtido a cura. Só que com o tempo ela foi vendo que companheiros que obtiveram as curas se equivocaram novamente, não valorizaram. E ela foi começando a sentir uma paz diferente, profunda e duradoura. E ela começou então a cantar, ela era uma grande cantora, e a frequentar aquelas cerimônias, as reuniões dos cristãos primitivos. E ali ela cantava e emocionava os corações. Andar não é o mais importante na vida como supões. Dar-te-ei muito mais. Vai em paz. Então, vamos entender, quando passarmos qualquer processo expiatório em nossas vidas, que é importante, como diz o Espírito Vianney Curadas, o mergulho interior, a confiança em Deus, a certeza que Deus nos ama profundamente e tentar crescer com aquele resgate, com aquela limitação, tentar buscar a paz que aquela limitação pode nos trazer, caso tenhamos a resignação, que é o consentimento do coração diante daquela situação. Naturalmente buscando os recursos da medicina, dos auxílios, mas ao mesmo tempo tentando compreender que Deus é justo, confiando em suas leis, para que possamos adquirir essa paz e essa pureza tão almejada. Vejamos o cuidado de Kardec e a delicadeza de Kardec de colocar essa mensagem belíssima de Vianney Curadas no final do capítulo. Vamos lembrar, o capítulo é Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E traz no final a mensagem que é dirigida a uma cega do corpo físico, que não conseguia enxergar. E aí Vianney Curadas fala, bem-aventurados que têm os olhos fechados, porque eles têm condição de ver a Deus. Na verdade, essa capacidade de ver a Deus é a capacidade para todos nós, em qualquer situação, quando desenvolvermos a pureza. Esse é o grande desafio dessa e das nossas próximas encarnações. O desenvolvimento dessa pureza de coração, dessa pureza interior, dessa pureza de pensamentos, para que nós possamos entender a divindade. Confiar em Deus para entender a divindade. Nesses dias em que nós passamos por essas limitações sociais da pandemia, que nós mantenhamos a confiança em Deus. Jesus nos dá uma lição belíssima sobre isso, quando diz que a cada dia já basta o seu mal. Então vamos viver um dia de cada vez, seja qual seja o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, agradecendo a Deus por mais um dia e tentando aprender nesses dias, com as nossas dificuldades pessoais e coletivas, as lições por trás disso. São dias de transformação coletiva, mas necessária a nossa transformação individual, o nosso mergulho íntimo, para que possamos nos melhorar para os próximos dias que virão. Nós temos a oportunidade bendita de conhecer a doutrina espírita, e isso para nós é tão importante para compreender isso tudo. Mas, por outro lado, nos dá a responsabilidade de mantermos-nos íntegros, fortes, para que possamos enfrentar os desafios dos próximos dias, que são os desafios do equilíbrio, da harmonia interior, do serviço ao próximo,
temos o dever de colaborar com a coletividade, mantendo o pensamento firme, bom, nobre, equilibrado, para que possa a coletividade melhorar a forma de pensar nesses dias. Então, desejando que Deus abençoe a todos, aqueles que têm os olhos fechados, que são bem-aventurados, caso saibam aproveitar a expiação. Aqueles que têm os olhos abertos, que saibam olhar, não sejam cegos da alma, e que saibam também fechar seus olhos para fazer um mergulho interior, em busca dessa paz interior e dessa pureza. Então, que todos nós aprendamos com o Evangelho de Jesus e com as lições espíritas tão importantes para o nosso equilíbrio, para a nossa paz. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Pensemos nisso, meus irmãos, meditemos nessa mensagem. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado pela doutrina espírita que nos faz entender os nossos processos kármicos individuais e coletivos, que fortalece a nossa confiança em Deus e em suas soberanas leis. Obrigado, Senhor, e fortalece-nos a fé, a coragem e dá-nos da Tua paz. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Muita paz, meus irmãos.